Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habite ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Amém. Então daí vem a palavra de Deus a Jacó. Jacó, levanta-te, sobe a Betel, ao lugar onde você teve a oportunidade de ver um Deus glorioso, poderoso, que se manifestou na tua vida quando fugias do teu irmão, e habite ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que era Betel para Jacó? Para Jacó, Betel tinha um significado. Não era uma terra qualquer, era o lugar da presença de Deus. E Deus estava chamando Jacó para ir ao lugar da sua presença, porque é lá onde Deus quer que os seus filhos fiquem, é lá onde Deus quer que cada um de nós esteja. Deus não quer que estejamos focados nos nossos cuidados, nos cuidados dessa vida. Deus quer que estejamos focados na sua presença. Deus quer que a partir do momento em que nos encontramos com Ele, rendemos as nossas vidas a Ele, nosso foco seja a sua presença, seja a sua majestade, seja servi-lo, seja buscá-lo, seja adorá-lo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Jacó entendeu a mensagem. Sai daí, levanta-te e vai a Betel, vai ao lugar da minha presença e habite ali. Louvado seja Deus. Amém. Deus não só queria que Jacó fosse ao lugar da sua presença. Deus não só queria que Jacó fosse à sua presença, mas também queria que ele ficasse ali. E ele assim também quer com cada um de nós. Ele não quer que estejamos focados nos cuidados da vida. Não é pecado trabalharmos, não é pecado nos preocuparmos em cuidarmos das nossas famílias, dos nossos empregos, da nossa carreira profissional. Não é pecado nenhum. Mas o foco, o primeiro lugar deve ser de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar sempre o Eterno, em primeiro lugar aquele que tem poder de se revelar nas nossas vidas e se mostrar grande. É isso que Ele quer fazer em cada um de nós. Nos convida a nos chegarmos à sua presença, porque Ele é o Senhor que, querendo se revelar a nós, quer mostrar que no meio de duras lutas, em lutas que nós queremos, estamos quase a desistir, Ele é o Senhor que está sempre conosco e quer nos pegar nas nossas mãos e caminhar conosco e passar por todos os obstáculos e abrir as portas para que nós possamos passar. E se tivermos que passar pelo fogo, Ele não nos queimará. Se tivermos que passar pelas águas, ela não nos submergirá. Ele tem poder de abrir as portas, e quando abre ninguém pode fechar, e quando fecha ninguém pode abrir. Ele tem poder de abrir as janelas dos céus para derramar uma bênção tal que nos dará a maior abastança. Louvado seja Deus. Aleluia! Mas para que isso aconteça é necessário que você ouça o apelo que Deus fez a Jacó. Levanta-te e vai ao lugar da sua presença e habite ali no lugar da sua presença. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém? Deus, além de se ter revelado a Jacó quem Ele era, Ele revelou o seu propósito a Jacó. É isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele nos convida a virmos ao lugar da sua presença e habitarmos na sua presença, para que Ele nos revele o seu propósito. Assim nós vamos compreender o que Deus quer fazer com a minha vida. E quando aparecerem dificuldades, quando aparecerem impasses nas nossas vidas, não ficaremos perdidos, não ficaremos desorientados, porque sabemos que dentro do propósito de Deus, Deus quer que eu passe por essa situação e não tenho
tenho que me abalar. Deus quer que estejamos no lugar da sua presença para experimentarmos a revelação do seu propósito nas nossas vidas. E quando isso acontecer, quando tivermos obstáculos nas nossas vidas, nós não vamos olhar para a vida de ninguém, não vamos olhar para ninguém como culpado. Ele é o culpado, é por causa dele, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Ele é o responsável de tudo ou daquilo. Ele é que não está fazendo a coisa certa. Não. Nós não iremos olhar para os homens. Há um ditado muito conhecido pelo mundo que diz assim: os homens medíocres falam de outras pessoas, os homens ordinários falam de coisas, os homens extraordinários falam de ideias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Homens medíocres falam de outras pessoas. Quando têm problemas, quando têm dificuldades, quando se reúnem, é falar de outras pessoas. Deus quer te tirar dessa mediocridade de viver falando de outras pessoas. Deus quer que você se foque no propósito que Ele tem para ti. E para que Ele faça isso, é necessário que você levante-se e vá ao lugar da sua presença e habite ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Há um perigo quando nós nos focamos nos cuidados da vida. O Senhor Jesus deixou isso bastante claro na parábola do semeador. Podemos encontrar no livro de Mateus, capítulo 13, daí em diante, contava assim a parábola. Um semeador saiu a semear e a semente caiu em 4 lugares diferentes. Primeiro, à beira do caminho. Segundo, entre pedregais. Em terceiro lugar, entre espinhos. E por fim, numa boa terra, onde deu uma parte a 30%, outra a 60% e outra a 100%. Louvado seja Deus. Como o foco é falar não é falar da parábola de semeador, eu vou só parar na parte dos espinhos. A semente que caiu entre espinhos. O que diz o Senhor Jesus? Ao explicar o significado dessa parábola, ele diz que a semente que caiu entre espinhos refere-se àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e até aceitam e a palavra começa a dar frutos, mas por causa dos prazeres da vida, as riquezas desse mundo e os cuidados dessa vida, esses cuidados todos sufocam a palavra e morre, não tem como crescer. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então isso, Deus está nos dizendo que se nos focarmos nos cuidados dessa vida, esses cuidados vão sufocar a palavra, não vamos poder crescer, não vai haver fruto. Você virá várias vezes para a igreja cultuar, vai tentar se esforçar, vai tentar se envolver, as coisas não vão fluir, não vão acontecer, porque Deus quer que primeiro você vá ao lugar da sua presença e habite ali. Busque primeiro Deus, busque primeiro o seu reino e todas as coisas assim te serão acrescentadas. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? E a Bíblia é maravilhosa porque nos deixa uma riqueza de testemunho de homens no livro de Hebreus. Homens que enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, mas mesmo assim optaram por buscarem em primeiro lugar a Deus, focarem-se em primeiro lugar na pessoa de Deus. E vemos uma lista, a começar de Enoque, de Noé, Abraão, Isaac, o mesmo Jacó, entre outros, vários personagens. Eles venceram porque fizeram algo muito bom. Eles entregaram-se, consagraram suas vidas a Deus em primeiro lugar, andaram com Deus, habitaram na presença de Deus ou permaneceram andando na presença de Deus e tinham 2 características muito importantes: fé e obediência. Eles creram em Deus e obedeceram o que Deus lhes mandava fazer, e assim foram vencedores. Está escrito na Bíblia que eles venceram reinos, venceram nações, venceram todo o obstáculo que havia, porque quando o crente crê e confia e acredita em Deus, não há obstáculo que o para. Louvado seja Deus. A fé vence todas as coisas. O justo viverá da fé. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Ainda falando desses personagens, muitas vezes o que acontece é que nós dizemos, os tempos são diferentes, agora as coisas estão difíceis, estão complicadas, estão diferentes. Noé viveu num tempo em que ele recebeu a palavra de Deus, a revelação de Deus, a orientação de fazer uma arca perante um mundo que nunca tinha visto, nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto uma série de fenômenos que Noé estava ali apregoando. E eles olhavam para Noé como louco.
quem de nós na sociedade é encarado como louco por seguir a palavra de Deus? Alguns, uns poucos, ou relativamente, nem sempre. Às vezes as pessoas até nos aceitam, nos respeitam. Não, ele é crente. Não fala essas coisas aqui à frente do crente. Há um certo respeito que eu sinto no nosso tempo pelas pessoas que são crentes. Com Noé não era assim. Ninguém queria saber dele, olhavam para ele, comiam, davam-se em casamento, continuavam a viver a sua vida, as coisas continuavam a acontecer normalmente e olhavam para Noé. Olhem lá o louco a construir uma arca, diz que vai chover. Alguma vez viram alguma gota de chuva cair dos céus para aqui? Olha o louco, Noé, que é isso? O que se passa contigo? Mas Noé, porque ouviu a palavra de Deus e creu na palavra de Deus e obedeceu, venceu o mundo inteiro. E quando chegou o momento de Deus operar, houve chuva, e aí viu-se que Noé tinha razão, estava no caminho certo, louvado seja Deus. Noé também viveu numa época muito difícil. E Abraão também viveu numa outra época muito difícil, em que Deus, na sua terra, onde só havia idolatria, haviam muitos deuses, cada um adorando o seu Deus, de repente Abraão chega com essa história perante a sua família. Olha, eu vos reuni para dizer que o Deus dos céus chamou-me para eu ir para uma terra, para vos deixar ir para uma terra que eu não conheço. Oh, que loucura! Mas Abraão, vocês também bem. Nós sempre conhecemos esses deuses todos. O teu pai, o teu avô que morreu há pouco, você alguma vez já ouviu a falar de algum outro Deus para você vir aqui todo inspirado porque o Deus dos céus te mandou ir para a terra, sei lá mais quanto, sei lá mais quanto. Você conhece alguma terra aí? Tudo isso que está aí à frente não é o deserto da Arábia. Há alguma terra que você já ouviu falar? Nós estamos numa boa época, em termos de internet. Se me falarem que devo ir para algum lugar, eu entro na net, já sei onde é que ponho uns vídeos no YouTube, há alguém que faz uma reportagem sobre aquele lugar e já sei quase tudo sobre o lugar. Abraão não teve nenhuma dessas informações, mas ele creu e obedeceu e foi até o fim e foi vencedor. Ele teve que encarar esse desafio de abandonar a sua família toda. Ele teve que abandonar. E qual é a dor, qual é o sofrimento em abandonarmos a nossa família? A família é boa, a família é a melhor coisa que nós temos, mas Deus lhe disse mesmo: deixa a tua família, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu tenho preparado para ti. E Abraão foi com fé, louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Os tempos são diferentes, mas quando cremos e obedecemos, quando nós permanecemos na presença de Deus, nós encontramos, alcançamos vitória, porque Deus é conosco e nunca nos deixa. Louvado seja Deus, amém? Um outro personagem, Davi. Davi, com 17 anos, estava no campo com as suas ovelhas, lugar onde ele gostava, tocando a sua harpa, quando de repente vem um mensageiro e diz: olha, chegou um profeta que veio ungir o rei de Israel, e já passou pelos teus 7 irmãos, pelos teus irmãos que te antecederam, e nenhum deles, Deus disse que nenhum deles é o rei. Então não começará a festa sem que seja ungido o rei, e você é o único que sobra. E Davi era um menino ruivo, não tinha aquela aparência. Imaginemos os personagens dos grandes filmes, tem aquela boa aparência, tem aquele olhar profundo para o horizonte, aquele peito erguido. Todos os irmãos que tinham essas características foram deixados de lado. Agora Davi, um ruivo, um menininho, um miúdo pequenino, ele olhou para si, devia ter olhado para si e pensado: eu. Não há nenhum erro aqui, mas era mesmo Davi que Deus queria. E quando ele foi ungido, louvado seja Deus, a partir daí o Espírito do Senhor passou a habitar nele. E ele teve grandes experiências com Deus, que ele escreveu vários salmos a revelar, a demonstrar o quanto ele experimentou de Deus. E experimentando tudo isso, eu vejo como o foco da sua oração muda. No livro de Salmos, capítulo 27, versículos 4, eu vejo a ser citada essa oração de Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora aí podia pedir tudo, podia pedir vitória sobre todos os reis, podia pedir ouro e prata, podia pedir 1 milhão de coisas em seu favor, mas a sua oração foi essa: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua casa todos os dias do meu viver, para contemplar as suas maravilhas e aprender no seu santo templo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, que oração desafiadora, louvado seja Deus.
somos desafiados com esse tipo de oração. Oh, que foco! O que aconteceu na vida de Davi para ele orar assim? É que ele tinha focado, tinha se centrado na pessoa de Deus, em estar na sua presença e habitar ali. E ele experimentou a gloriosa presença de Deus e viu que era melhor do que todas as coisas. Então a sua oração era essa: eu estar na casa do Senhor para contemplar as suas maravilhas e aprender no seu santo templo. Louvado seja Deus, amém? Quando Deus se revela nas nossas vidas, o nosso foco, a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar as coisas mudam. Aconteceu com três discípulos, depois apóstolos, Pedro, Tiago e João foram convidados com Jesus a subirem para o monte da transfiguração, e o Senhor Jesus transfigurou-se. E apareceu Moisés e Elias. A glória era tanta ali que, se Pedro não tivesse dito nada, eu não entenderia a profundidade daquele acontecimento. Mas eu gosto das intervenções de Pedro, porque me ajudam a clarear os acontecimentos ali no momento. Pedro fez uma oração ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, não é bom que se façam 3 tendas aqui, uma para o Senhor Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, e fiquemos já aqui para sempre? Por que Pedro queria ficar ali para sempre? Porque estava experimentando a gloriosa presença de Deus. A presença de Deus é tão maravilhosa que Pedro não queria mais sair dali. Mas outra coisa me admira: eles eram 6, o Senhor Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Mas Pedro só pediu 3 casas, ou 3 tendas. Por quê? E ele iria morar na rua? Não. Quando a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, quando a glória de Deus nos envolve, nós nos esquecemos de nós mesmos. As outras coisas, as demais coisas, nos serão acrescentadas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Somos desafiados a permanecermos, a irmos à presença de Deus e permanecermos ali. Louvado seja Deus, amém? Depois dessa citação de vários personagens que foram vencedores, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, está escrito: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta, suportou a cruz e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém? Somos desafiados a nos levantarmos e nos apresentarmos e ficarmos na presença de Deus. Louvado seja Deus, porque aí a riqueza, a bênção, louvado seja Deus, há aquilo que o homem mais procura. Louvado seja Deus.